Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Estamos aqui mais uma noite para que nós possamos louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém, amados? E sem mais delongas, nós vamos ler a palavra do Senhor lá no Evangelho segundo João. Diz assim, no Evangelho segundo João, capítulo 16, no versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Verdadeiramente, amado, nós estamos atravessando um sério problema. Está vindo esse coronavírus, que antes era uma epidemia no Japão e agora virou uma pandemia. Mas a palavra de Deus diz para que a gente tenhamos bom ânimo. Mas nós vamos atravessar com louvor e glorificando o nome do nosso Deus. Amém, amados? Em nome de Jesus. Nós temos fé. Estamos aqui para clamar por esta nação. Estamos aqui para clamar pelo mundo, né, que está acontecendo essa pandemia em nome de Jesus. Amém, amados? Então, amados, numa ilustração, diz assim, que certa vez uma sociedade africana, ela escreveu para o missionário David, e ela perguntou a seguinte coisa para ele, e falou assim, você construiu ou você observou se as estradas que você passou, elas estão boas? E aí o missionário, ele lendo essa mensagem, ele ficou indignado, mas aí ele parou, refletiu e retornou. Ele enviou uma resposta. E nessa resposta ele falou assim, olha, se vocês mandarem homens querendo saber se tem alguma estrada boa para que eles possam ter o conforto da viagem, é melhor você nem mandar nenhum, porque eu prefiro estar sozinho. Se você vê se a estrada é boa ou não, eu prefiro estar sozinho. E esse pensamento, ele quis dizer, olha, na presença do Senhor, para fazer a obra do Senhor, nós não podemos perguntar, ou nós não podemos pensar se lá é bom ou se é ruim. Nós devemos ir, fazer o ide do nosso Senhor Jesus. Né? Mas a palavra de Deus diz que, lá no versículo 33, diz que estas coisas venham por dito, para tenhais paz em mim. Então, Jesus Cristo está falando para os discípulos, para que os discípulos tenham paz nele. Mas o que significa essa paz em Jesus Cristo? Essa paz em Jesus Cristo significa que você precisa se entregar totalmente ao Senhor, sem reserva, para que você possa adquirir essa paz em você. Porque se você não se entregar totalmente, você não vai ter a paz em Cristo. Qualquer coisa, qualquer problema, qualquer situação que acontecer mediante a sua vida, ou alguém, ou no seu derredor, você vai se abalar e você não vai ter essa paz em Cristo. E colocar a sua fé em ação. Mediante essa paz que você tem em Cristo, nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Porque as coisas estão acontecendo. Não só esse coronavírus que está aí na mídia, né, que está acontecendo, que está infectando, que está matando, mas em todas as coisas você precisa colocar fé. A fé é o fim e fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E há quanto tempo você não consegue exercitar a sua fé em Cristo? Neste momento, nessa pandemia, você precisa colocar a sua fé em ação. Você precisa exercitar a sua fé. Porque muitos de nós, né, nossos irmãos, verdadeiramente estão com a fé abalada. É claro que nós devemos nos preservar. É claro que nós devemos ficar em casa, fazer aquilo que as autoridades estão pedindo para que nós façamos, para que nós possamos nos resguardar dessa bactéria que está pegando todo mundo. Mas precisamos, sim,
ter fé no nosso Deus. Precisamos orar, precisamos interceder, acreditar que vai chegar o fim dessa estrada. Mediante a caminhada com Cristo, coisas vão acontecer. Você não vai... O Cristo, ele não oferece para mim e para você uma vida plena no sentido de que não vai haver problemas. A Bíblia diz que nós vamos ter aflições. Porque se alguém pregar para você e falar que vem para Cristo, que os seus problemas vão terminar, que os seus problemas vão sanar, isso não é bíblico. Seus problemas podem até piorar mediante a sua caminhada, mas você precisa ter fé em Deus, acreditar que você vai chegar no fim dessa estrada, e o fim dessa estrada é a vida eterna para com o Senhor. Você precisa crer nisso. E a palavra mais adiante diz que no mundo, olha aí, a palavra diz assim: no mundo passais por aflições. E eu quero pegar esse mundo, tanto o mundo interior, quanto o mundo externo, no exterior, no sentido de que no seu interior você vai ter as aflições que vai vir, as dificuldades, não é isso? Sentimentos e desejos. Então você precisa agora resguardar o seu mundo interior. Você precisa acreditar que Jesus Cristo, ele pode transformar você, transformar o seu interior. Porque os desejos vêm, os sentimentos vêm. E tem sentimento esses que tem momento que ele te paralisa. Tem sentimentos que você acaba entrando até numa depressão, que você não quer ficar exposto às pessoas, você não quer ter contato com as pessoas, e agora você precisa de um tratamento. É claro que nós cremos no Senhor, mas precisamos sim, às vezes, de um tratamento de um profissional na área, um psicólogo, um psiquiatra. Nós precisamos sim, mas mediante isso nós temos que ter fé para que Deus possa curar o nosso interior. E curando o seu interior, automaticamente vai transparecer o seu exterior. Você vai ser uma pessoa cada dia mais melhor. Você vai caminhar melhor, você vai pensar melhor, você vai fazer as coisas melhor e você vai ser uma nova criatura em nome de Jesus. E no mundo exterior, né? No mundo tereis aflições. Agora, as aflições exterior, né? Aí vai ser as dificuldades, as perdas e as doenças. E agora falando em doenças, nós estamos numa pandemia. Pandemia essa que está pegando todos. E tem cristãos que não acreditam. Enquanto seres humanos, nós temos essa tendência de pegar as doenças, não tem para onde correr, porque nós somos seres humanos, nós somos mortais. Então nós estamos aí, nós temos que nos cuidar, na grande verdade. Nós temos que fazer com que a doença não chegue até nós. Nós temos que fazer por onde, não ficar no meio de tumulto, justamente para nos preservar daquilo que vem nos afligindo dia após dia. Então são essas tribulações, essas aflições exteriores que vêm a nos assolar. Mas a palavra de Deus, ela te encoraja, tenha bom ânimo. Porque Josué, quando Moisés estava morto, Deus falou assim: Josué, levanta, meu filho. Levanta, porque Moisés morreu. Tem de bom ânimo. Prossiga, não pare. Porque Josué, ele tinha que conduzir um povo à terra prometida. Creio que Josué estava aflito, porque agora não tinha mais Moisés ao lado dele. Mas ele precisava conduzir o povo a Canaã,
conduzir o povo à terra prometida. Mas um grande detalhe, porque ele não estava sozinho, Deus estava com ele. E eu quero dizer para você esta noite, em nome de Jesus, você nunca vai estar sozinho. Por mais que você pense que você está sozinho nesta caminhada, mas Deus está contigo. Ele não vai deixar que você não passe pelas tribulações da vida, pelos problemas. Ele vai deixar que você verdadeiramente passe pelos problemas, as dificuldades. Mas essas dificuldades, esses problemas é para que você possa amadurecer, para que você possa crescer, e ele vai passar junto com você. E você precisa entender isso. Você precisa entender que você serve um Deus zeloso. Se ainda você não declarou Jesus como seu Senhor e Salvador, não perca tempo. Você precisa declarar Jesus como seu Senhor e Salvador, para que você possa ter essa paz, a paz que excede todo entendimento. Você precisa ter essa paz dentro de você. Porque quando a gente, em algum momento, a gente nós não nos entregamos ainda para o Senhor Jesus, a gente ainda não conhece essa paz, a gente não consegue exercitar essa paz e acabamos fazendo coisas que não agradam ao Senhor por falta de conhecimento. A Bíblia diz que o povo erra por falta de conhecimento. Os servos do Senhor erram por falta também de conhecimento, porque nós não paramos para meditar na palavra do Senhor, não paramos para entender o que Deus quer para conosco. Por isso que nós erramos, e a Bíblia diz que nós erramos por falta de conhecimento. Muitos homens da Bíblia tiveram aflições. Muitos homens passaram por situações complicadas, né? Abraão saiu da sua terra, deixou a sua família, porque Deus tinha uma promessa na vida dele. Abraão não questionou em nenhum momento para onde ir. Senhor, para onde que eu vou? Para onde o Senhor vai me levar? Abraão não questionou. Simplesmente ele obedeceu. Ló, mesmo na pressão, Ló, ele só correu na pressão. Porque Deus enviou o anjo, 2 anjos, para tirar Ló de Sodoma. Mas ele só correu quando os anjos pegaram na mão dele e puxou ele e saiu correndo. Foi na pressão, porque ia acontecer. Deus falou que ia exterminar com aquela cidade. E aí, Ló, ele passou por essa aflição. E a aflição maior, creio que quando ele perdeu também a sua esposa. Mas em nenhum momento podemos perder a cabeça. Nós só temos que obedecer a palavra de Deus. Se nós obedecermos a palavra do Senhor, muitas coisas vão ser minimizadas na nossa vida. Muitas coisas vão passar e nós não vamos nem perceber. Mas mediante a desobediência, nós vamos verdadeiramente ter essas aflições e não vamos conseguir passar por elas. Que você possa, em nome de Jesus, obedecer a palavra de Deus. Que você possa, em nome de Jesus, confiar no nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos, eles passaram por perseguições. Se eu parar para falar aqui do que aconteceu, das aflições que aconteceram nos homens da Bíblia, nós vamos ficar aqui bastante tempo. Os discípulos passaram por aflições. Os discípulos foram perseguidos. Os discípulos, eles foram perseguidos e mortos. Mas os discípulos também tiveram bom ânimo, acreditaram, tiveram fé. Olha aí. Só que, quando você não tem um bom ânimo, quando você não acredita, quando você está fraco espiritualmente, você acaba acreditando nas outras coisas. Você acaba crendo em outras coisas. Mas você não acaba crendo na palavra do Senhor, porque é a palavra que liberta, é a palavra que salva.
em nome de Jesus. Agora a palavra diz, mas tende bom ânimo. No latim, significa a alma, os pensamentos e o psicológico do homem, as emoções e o caráter. E também ela vem dizendo que o ânimo é excesso de determinação diante de uma circunstância perigosa. Então, esse é o ânimo. Você precisa ser determinado mediante uma situação perigosa. Você precisa ter coragem. É isso que Jesus está falando para mim e para você. Tende bom ânimo. Seja determinado. Tenha coragem. Porque eu tenho a plena certeza que você vai passar pelas suas dificuldades. Não só essa doença que está nos assolando, mas todas as dificuldades do seu dia a dia. Tem de bom ânimo. Seja determinado em nome de Jesus. Não deixa que as coisas, ela venham te paralisar. Lute, ore, busque a palavra do Senhor em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mas Jesus, quando fala que você precisa ter bom ânimo, tem de bom ânimo, ele fala para você, você precisa também mudar o seu caráter. Você precisa também rever as suas emoções, você não precisa agir pelas emoções. É agir com cautela. Bem-aventurado, você precisa ser bem-aventurado, você precisa ser feliz. Em nome de Jesus, na presença de Deus. Precisamos entender que nós precisamos nos prevenir. Nós precisamos entender isso. Você precisa se prevenir. Porque a prevenção, ela leva ao cuidado de você não contaminar o outro. E essa prevenção significa amar o próximo. Porque se você não se prevenir, não significa que você não ama o próximo. O próximo não é só aquele que está do seu lado, que está dentro do seu lar, mas é aquele que você conversa todos os dias. É quando você anda na rua, tem o seu próximo, e você precisa se resguardar em nome de Jesus. Nós somos sujeitos a essas doenças do mundo. Um dia nós vamos morrer. Um dia Jesus vai voltar para nós. Mas nós precisamos estar convictos da nossa fé. Nós precisamos, em nome de Jesus, ter a plena certeza para onde nós vamos. Você tem a certeza para onde você vai? Não perca tempo, meu irmão, minha irmã. O tempo é muito valioso. O tempo ele não volta. A cada dia que passa, a cada minuto, a cada segundo, a cada hora, a cada ano, a vinda de Jesus Cristo, ela está mais próxima. E que você possa entender o chamado de Deus para a sua vida. E que você possa entender que verdadeiramente existe uma vida eterna. E que você precisa fazer parte dessa vida eterna. O que você está esperando? O que você está esperando? Amém? Tem um homem na Bíblia que o nome dele era João Batista. E ele estava preso. Ele batizou Jesus. E aí chegou o momento que a emoção, o sentimento dele aflorou, porque, calma aí, se eu batizei Jesus, humanamente falando, eu sou primo de Jesus, e eu estou preso, sabendo que eu vou morrer, e gerou um conflito dentro dele. E gera um conflito dentro de nós.
Porque nós estamos na presença do Senhor e às vezes acontecem algumas situações. Nós estamos na presença do Senhor e ficamos doentes. Aí falamos, Deus esqueceu de mim? Não, Deus não esqueceu de você. E aí ele envia o discípulo para ver se realmente era Jesus, se era aquele que veio para salvar o mundo, para salvar a humanidade. Porque entrou esse conflito na mente de João Batista. Eu entendo que cada um tem o seu tempo determinado. João Batista ele veio abrir o caminho, veio falar de Cristo, veio falar do reino. E ali, João Batista cumpriu a sua missão. E Jesus mandou a resposta. Poxa, fala para ele, né? Que está vendo cura, está vendo libertação, está vendo isso, está vendo aquilo. Mas será que ele queria ouvir isso? Ou será que ele queria ouvir assim, olha, fica tranquilo, porque eu vou te tirar daí. Fica tranquilo, porque eu vou te salvar. João Batista já estava com a salvação dele garantida, já tinha terminado o tempo dele. Jesus falou, só fala para ele as boas novas. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E no final, do versículo 33, ele diz assim, eu venci o mundo. Aleluia, glória a Deus. Eu venci o mundo, ele quer dizer que ele teve coragem. Será que você está tendo coragem para desbravar este mundo que te oferece muitas coisas? Será que você está tendo coragem para falar não para aquilo que não pertence a Deus? Ou será que você está deixando as circunstâncias levar você? Aleluia. Jesus quer dizer que o mal que existe no mundo não me tornou uma pessoa amarga, nem vingativa. Quando ele fala, eu venci o mundo. O mundo não deixou Jesus amargo, nem uma pessoa vingativa. O mundo não pode influenciar você. Você precisa influenciar as pessoas. Você precisa influenciar as pessoas com a palavra de Deus, porque Jesus ele venceu o mundo. E eu creio que eu e você, nós vamos vencer também em nome de Jesus. O mundo não pode nos influenciar. O mundo não pode ditar as regras para mim nem para você, em nome de Jesus. E ele fala também, quando ele fala, eu venci o mundo, ele fala, eu não permiti que o mundo me comprimisse em seu molde. Quais situações que estão moldando você? Será que quando você está no meio de uma roda de amigos, você faz aquilo que seus amigos querem que você faça? Ou você faz aquilo que Deus quer que você faça? Quem está moldando você? É a palavra de Deus? Ou são as circunstâncias do mundo? Você precisa entender, meu amado, em nome de Jesus, que você precisa se tornar uma nova criatura. Você precisa entender, em nome de Jesus, que esse mundo jaz do maligno. Você precisa entender que a nossa casa não é aqui. Você precisa entender que as pessoas não precisam bater nas suas costas e te elogiar. Você não precisa entender que você não precisa ter uma recepção tamanha, porque a nossa recepção está na glória. A nossa casa não é aqui. A nossa casa é na glória e nós não chegamos lá ainda. Estamos lutando para chegar. Eu estou lutando para chegar e creio que você também está lutando para chegar. E se você não estiver lutando para chegar na glória do Pai, em nome de Jesus, se arrependa. Se você não estiver lutando para chegar na glória do Pai, revê os seus conceitos, em nome de Jesus. Amém? Eu quero concluir esta mensagem em nome de Jesus. E que você possa ter bom ânimo. Que você possa vencer todas as batalhas que tiver na sua frente, que aparecer na sua vida. Que você possa ser um canal de bênção para influenciar pessoas mediante a palavra de Deus. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, não pare, prossiga, porque Deus
é contigo. E eu quero orar por você, meu amado. Eu quero orar por você. E eu creio que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Eu creio que Deus vai mudar a sua história. Só basta você entender que você precisa ter uma motivação. E essa motivação precisa ser Jesus. Se a sua motivação for os seus filhos, se a sua motivação for a sua esposa, se a motivação dos seus filhos forem os pais, se a sua motivação for os seus amigos, amanhã você vai estar fora do Evangelho. Amanhã você vai estar desviado da presença do Senhor. Mas se a sua motivação for Jesus Cristo, você vai chegar no reino de Deus. Abaixe sua cabeça, que eu quero estar orando por você, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui em Tua presença, Deus. Primeiramente, Pai, nos rendemos aos Teus pés, Pai, e pedimos perdão, porque nós somos falhos, somos pecadores e pecamos todos os momentos, Senhor, meu Deus. Pai amado, Pai querido, mas eis aqui a Tua palavra, Senhor, meu Deus. Que a Tua palavra possa ter entrado, Senhor, meu Deus, nos corações, na mente, Senhor, meu Deus amado, Deus querido. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que as pessoas que estão assistindo neste momento, Senhor, meu Deus, que elas possam estar sendo revigoradas, vivificadas pela Tua palavra, porque é a Tua palavra que liberta, Deus. É a Tua palavra que transforma, que vivifica, Senhor, meu Pai amado, Pai querido. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, as pessoas que estão verdadeiramente, Senhor, meu Deus, cabisbaixas, Senhor, meu Deus, pensando em desistir, Senhor, meu Deus amado, Deus querido, fraca espiritualmente, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai amado, que o Senhor possa derramar uma unção especial sobre essas pessoas, Senhor, meu Deus amado. Pai, entra com cura esta noite, entra com libertação, Senhor, meu Deus amado, Deus querido. Pai, assim eu oro e crendo no milagre, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, que você possa ter recebido essa mensagem, que você possa ter deixado essa mensagem entrar na sua mente, passar para o seu coração, e que verdadeiramente você possa fazer notório a palavra de Deus na sua vida. Dê crédito à palavra do Senhor. Não pare, não desista. Prossiga em nome de Jesus. Amém. Fica na paz de Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.